Meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Juntos estamos nesta noite para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, né, para conosco. Está feliz? Satisfeito? Pronto. Isso que interessa, né? Tem saúde, tem propósito e, portanto, o Senhor, Ele está vivo dentro de nós e não temos que provar para ninguém isso, porque é a convicção. Hoje eu estava falando para o grupo de discipulado que isso é fé. Eu não tenho que provar, eu tenho que crer. Deus é Espírito, Ele habita conosco, deixou a sua palavra e cremos na sua palavra. E pela sua palavra nós vivemos. Amém? Páscoa realmente é um momento que marca muitos corações, toca muitas vidas. E eu me alegro, porque o Senhor tem se manifestado nas nações. O Senhor tem manifestado na sua vida. Deus tem manifestado na vida dessa igreja. E, portanto, o Senhor tem realmente falado ao nosso coração. Que mensagem os nossos jovens e adolescentes apresentaram aqui para nós, né? Eu fiquei muito feliz, muito impactado, porque elas vêm trazendo assim novidade, né? Eu não sabia nada disso. E a Júlia também não partilha comigo. Eu sei que elas estão aqui da semana, né? Vai para lá, vem, faz ensaio. Então eu fico assim admirado, porque um ministério, é algo que é para a glória de Jesus, né? A igreja Batista lá de São José dos Campos, na minha cidade de São Paulo, São José, ela faz 20 anos que ela faz uma apresentação. Santiago, pode colocar aí para mim, por favor. Faz 20 anos que ela faz uma apresentação, e essa apresentação da igreja, ela se tornou um patrimônio de São Paulo, e nesse período de 20 anos, e pela primeira vez agora, a apresentação passou no Jornal Nacional do Brasil, né? Testemunhando para toda a gente que Cristo é vivo, que Ele é Senhor, e Ele está pronto para salvar todo aquele que nele crê. Às vezes uma apresentação pode ser simples, mas o propósito e o objetivo é glorificar a Deus. Esse é o propósito, é glorificar a Deus. E eu tenho orado esses dias, e Deus tem assim tocado no meu coração, porque quando se fala de Páscoa, eu vejo que Páscoa é uma renovação, Páscoa é um recomeço. E eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês nessa noite. Eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Abre a sua Bíblia de papel, ou mesmo um telemóvel, né? Isaías 43, versículo 19. Pois agora vou fazer uma coisa nova. 2 pontos nesse versículo interessante. Eis que faço uma coisa nova. Na minha versão aqui, agora, pois, vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Ok?
Apenas esses versículos. E voltamos no slide. Obrigado, Anderson. 2 pontos desse texto que me chamou a atenção durante essa semana. Primeiro, vou fazer uma coisa nova. E o segundo ponto, prepararei um caminho no deserto. A Páscoa é uma festa que teve origem no judaísmo, né? É uma festa judaica e a base da festa judaica, a Páscoa, baseia-se em Moisés. Agora, a Páscoa cristã baseia-se em Jesus, Filho de Cristo. A instituição da Páscoa é profundamente bela. E também ela espelha o quê? A vida e a morte de Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus. Exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Cujo sangue faz com que o anjo da morte passe por cima de nós, preservando o quê? A vida. O que significa Páscoa? Quem sabe dizer para mim? O que significa Páscoa? Passagem. Você quer entender um pouco melhor sobre isso? Leia lá em Êxodo. Capítulo 7, a partir do versículo capítulo 7, você vai ver a história das pragas, mas no capítulo 12, você vai entender o porquê disso, da festa da Páscoa. Foi anunciado a 10ª praga. Qual? Me ajuda aí. Qual? Pronto, o Bruno já está lá, avançado. O espírito da morte, o anjo da morte, vai vir, vai passar. Toda a família deveria se reunir, pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, mas o sangue deveria passar na onde? Nas umbrais das portas. Então o anjo veio, o anjo passou sobre a casa que tinha o quê? O sangue daquele cordeiro. E houve um livramento naquela família. Apontando o quê? Para Cristo. Aquele cordeiro morto, sem defeito, apontou para o cordeiro que é Cristo. Que da mesma forma ele morreu e através do seu sangue salvou e salva toda a gente, todas as pessoas que creem nele. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Vou fazer um combinado aqui com o Santiago. Quando fazer assim, Santiago, você me ajuda aí, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, quem? Moisés. Por isso que eu falei que a Páscoa judaica baseia-se em Moisés. Mas a Páscoa cristã baseia-se em Jesus, a sua passagem da morte para a vida, trazendo o quê? Salvação a todos os que creem nele. Você crê em Jesus? O que a Bíblia diz? Quando um homem crê nele, encontra salvação, libertação. Então nós cremos. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? A minha, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma alegria quando nós encontramos Cristo e entendemos a obra de Cristo, a vinda dele, o sacrifício dele, a razão porque ele foi na cruz, a morte dele. Entendemos a obra de Cristo.
Isso torna para nós uma grande alegria, porque foi através desse sacrifício que eu e tu, nós, fomos alcançados. E podemos nos alegrar, porque agora existe esperança, existe fé no nosso coração. E hoje, da mesma forma, o sangue de Cristo livra-nos da condenação do pecado e da morte eterna. Olha que bênção. Agora, irmãos, olhando para essa realidade e para o tema que o Senhor colocou no meu coração, houve um recomeço na vida do povo de Israel. Sim ou não? Por que houve esse recomeço? Porque o povo estava debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo, 430 anos, naquela terra de idolatria, de miséria, de pressão, de sofrimento. 430 anos orando para o Deus de Israel, para um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de paz. Até que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E enviou quem? Moisés, o libertador. E é profundamente libertador, irmãos, quando um homem deixa a casa da servidão e caminha rumo à terra prometida. Isso é libertador. Quando eu saio de uma vida de escravidão e vou para uma vida de liberdade, uma vida livre. Isso é bênção demais. Isso é uma alegria. Quando eu saio debaixo de um jugo pesado e vou para um lugar que eu posso dizer, pô, eu sou liberto aqui. Agora eu tenho vida. Agora eu tenho paz. E para isso Deus estabeleceu a igreja na terra para pregar esse evangelho, para anunciar essa palavra para todas as pessoas. Que as pessoas possam sair desse ambiente, sair desse Egito, porque existe uma terra prometida, existe um lugar melhor, existe um ambiente melhor. E Deus separou a sua igreja para ser santa e visivelmente diferente do mundo. Agora a igreja, ela tem a mensagem da Páscoa que o mundo precisa ouvir. E eu tenho essa mensagem. Você tem essa mensagem. E essa mensagem é a mensagem que nós lemos. Eis que faço uma coisa nova. Deus pode fazer algo novo na sua vida. Deus pode fazer algo novo na sua família. Eu posso preparar o quê? Um novo caminho. Mesmo que seja no deserto, eu posso preparar esse caminho. Consegues ver isso na tua vida, na tua família, no teu negócio, na igreja? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não tenho dúvida disso. A Páscoa é um tempo de reflexão sobre a ressurreição de Cristo e um novo começo que Ele nos oferece. Eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso reavaliar isso na minha vida. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso deixar aquilo que me atrapalha para trás. E eu preciso avançar com fé e esperança para algo melhor que Ele tem para mim e para minha família. Isso é fé, isso é esperança. Quando você olha para a cruz, você vê esperança. Agora, pensando nesse texto e trazendo para a nossa vida e orando ao Senhor, nós podemos recomeçar em 3 áreas da nossa vida. Em 3 áreas da nossa vida. Deus, Ele é poderoso para renovar a nossa vida espiritual, para trazer mudança e crescimento para a nossa vida, e também despertar essa esperança. Recomeça em 3 áreas da sua vida, a partir dessa pregação, a partir desse culto.
que você possa viver um tempo novo a partir desse momento. Primeiro ponto, renovação espiritual. Quando eu penso na Páscoa, eu penso na renovação espiritual. Digo para ti nesta noite, se ainda não te converteste, hoje pode ser o dia. Se você ainda não recebeu esse toque de Deus na sua vida, hoje pode ser esse dia. Agora, não, pastor, eu já sou convertido, então busca uma renovação espiritual. Deus também está aqui para renovar as nossas forças, renovar a nossa vida espiritual, renovar a nossa esperança. A Páscoa lembra-nos da importância de renovar a fé e a nossa relação com Deus. O que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos, o quê? Com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo de agora. O mundo que precisa ver para crer. O mundo que se move pelo sistema. O que a Bíblia diz para nós? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação. Deus quer nos renovar. Amém? Deus quer renovar a sua igreja. Deus é poderoso para fazer isso, pastor Carlos, renovar as nossas forças. Talvez você está aqui nesta noite, está desanimado. Deus pode te dar ânimo. Talvez você está aqui nesta noite, está doente. Deus pode te curar. Talvez você já perdeu a esperança. Deus está aqui nesta noite, Ele pode animar e reavivar a tua esperança. Pode fazer isso. Renovação espiritual. Eu vejo uma geração abatida, uma geração doente, pessoas desanimadas, pessoas deixando de crer no Evangelho e passando a crer na filosofia de vida. Agora, o que a Bíblia diz? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, exatamente o que está acontecendo. Em vez da geração buscar uma renovação, de buscar a Deus, de se quebrantar, de abrir mesmo o seu coração, as pessoas estão recebendo muito desse mundo e a cada dia estão se afastando da sua renovação espiritual. Jamais não há mais interesse pela Bíblia, já não há mais interesse pela oração, já não mais há interesse pelas coisas divinas. Porque as coisas estão vindo assim de uma forma muito fácil. Já não preciso mais. Mas atenção, igreja. Os sinais estão acontecendo. Isso vem para ser um alerta para nós. O que nós devemos fazer então, pastor? Devemos buscar a nossa força em Deus todos os dias. Busque, não desanimes. Não deixa de crer, confia, porque Ele é vivo, Ele é real, glórias a Deus. Eu sempre falo assim, por que o cristianismo é a verdadeira religião? Por que o cristianismo é a verdadeira religião? Qual é a diferença do cristianismo com as outras religiões? É simples, é por causa da ressurreição. Eu estive lá com a minha família, eu fui lá em Jerusalém, eu fui lá no túmulo de Jesus. Eu não encontrei Jesus, por quê? Porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Tem outras religiões boas no mundo? Tem. Mas vai lá no túmulo de Buda, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Vai lá no túmulo de Maomé, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Mas eu convido você, vamos lá para Jerusalém.
Ele morreu? Sim, mas ele ressuscitou. Portanto, ele está vivo. A ressurreição é a diferença no cristianismo. Portanto, ele que é vivo, real e verdadeiro, ele quer renovar a sua esperança nesta noite, ele quer renovar a sua fé nesta noite. Você pode dizer amém? Mas também, quando eu penso na Páscoa, eu penso em mudança e crescimento. Deixa eu fazer uma pergunta para ti nesta noite. Como foi o teu crescimento nos últimos 12 meses? Como foi? Se eu te dar um papel agora para você escrever. Quantas palavras? Eu cresci nisso, pastor, tive esse desenvolvimento. Consegue identificar áreas que precisam de mudanças, desenvolvimento pessoal e espiritual? Porque recomeçar implica mudanças de mentalidade, atitudes e comportamentos. Eu preciso parar e pensar, Senhor, nesses últimos 12 meses eu cresci? Eu sou um cristão melhor? Teve desenvolvimento pessoal na minha vida? Espiritualmente eu cresci? Será que nesses últimos 12 meses eu estou sendo um marido melhor para a Soninha? Eu estou sendo um pai melhor para a Júlia? Será que nesses 12 últimos meses, será que eu tenho sido um bom pastor? Tenho melhorado nessa questão? Eu tenho que pensar nisso. Porque como eu falei, recomeçar implica mudança na mentalidade, atitude, comportamento. Veja bem, o povo de Israel saiu do Egito, mas ainda lembrava do passado. Porque tinha uma mentalidade de escravo, o povo ainda tinha uma mentalidade de escravo. Deus quer fazer você crescer. Deus se agrada do teu crescimento e da tua mudança também. Eu coloquei aqui alguns pontos de melhoria. Alguns pontos de melhoria, uma sugestão. Achei interessante, porque eu procuro praticar e colocar isso na minha vida. O primeiro ponto de melhoria aqui é Deus. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 6:33 que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A prioridade na minha vida é Deus. É o Senhor. Está aqui, ó, é o primeiro. Eu quero estar mais perto dEle. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero falar com Ele. Eu quero ouvir a sua voz através da palavra. Eu quero estar próximo dEle. Eu quero segui-lo. Eu entreguei a minha vida para Ele. Pronto, Deus é a minha prioridade. E eu não abro mão disso. Mas outro ponto de melhoria que eu coloquei aqui é a minha família. Ama a tua família. Ama a tua esposa. Ama o teu esposo. Ama os teus filhos. Como que está a tua família, meu querido? O teu relacionamento dentro da sua casa. Você conversa, você tem tempo para conversar com o seu marido, você tem tempo para conversar com a sua esposa. Existe relacionamento entre vocês, amor, carinho, palavras lindas. Você tem tempo para o teu filho? Você tem tempo para a tua filha? Você tem tempo para o seu pai? É um ponto de melhoria a nossa família. Quem já teve essa experiência ao entrar num restaurante, uma restauração, né? E está ali presenciar uma família? Quem teve essa experiência
de olhar para aquela família, o pai está no telemóvel, a mãe, os filhos, todo mundo no telemóvel. Quem já viu isso aí? Acho que todos, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos dentro do mesmo teto, da mesma casa, mas estamos separados. Nós estamos no mesmo lar, mas estamos separados. Precisamos crescer e mudar nessa questão da família. Precisamos dedicar tempo para os nossos cônjuges. Outro ponto de melhoria é o nosso trabalho. E para quem não trabalha, estuda. O trabalho é bênção, sim ou não? É bênção. Mas não deve substituir o tempo com Deus e com a sua família. Atenção! Aqui vocês vão ficar bravos comigo. Mas eu vou pregar. Atenção aos gastos impulsivos. Cuidado com as dívidas. Eu escrevi aqui, dívidas são uma maldição. E o que eu vou falar aqui agora, querido, não fica bravo comigo não, mas é verdade, o cartão de crédito é uma maldição. Cartão de crédito não é dinheiro. Não é o seu dinheiro. E por causa da sua vida financeira, muitas vezes você está destruindo a sua família e você não está tendo tempo com Deus. O trabalho é bênção, mas não pode substituir a sua vida com Deus e não pode substituir a sua família. Todos devem trabalhar. Todos nós devemos nos esforçar para isso. E o quarto ponto de melhoria é a igreja. O primeiro é Deus. O segundo, família. O Bruno está atento aí. Ó. Terceiro, trabalho ou escola. E o quarto ponto, a igreja. O que a Bíblia diz? Não abandones a congregação como é costume de alguns. Tem gente que não leva a sério a igreja, a congregação. E nós precisamos da congregação, precisamos estar juntos. Porque aqui você vai se relacionar, aqui você tem a oportunidade de ministrar e ser ministrado. Todos nós precisamos viver em comunidade. Tem uma mensagem aqui no convívio: ama a sua igreja. Ama a tua igreja. Viver em comunidade é uma bênção. Agora, Jesus deixou um exemplo para nós. A palavra de Deus diz, lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia, irmãos, em sabedoria. Jesus crescia em estatura, em graça. Se Jesus estivesse aqui como homem novamente, talvez ele ia falar, talvez não, com certeza ele ia falar sobre a prioridade é Deus, cuida da sua família, você deve trabalhar porque isso é bíblico, mas não deve substituir Deus e nem sua família, e também a igreja, viver em comunidade. Precisamos disso. Quando eu olho para a Páscoa, eu vejo esperança e promessa. Saber que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória, enche-nos o coração de alegria, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós, e eu posso crer no amanhã. Celebramos o que? As promessas e a renovação, a certeza de um recomeço cheio de esperança. Agora, Mateus capítulo 28, versículos 5 e 8, diz: o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. É a palavra que diz: não temais. Sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha o que ela diz:
sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E como tinha dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Está vazio. Ele ressuscitou. Você tem esperança? Diz amém. Ele ressuscitou. E hoje posso dizer, ele está vivo e breve voltará para buscar a sua igreja. Não importa a circunstância, há sempre a possibilidade de um novo começo. Sempre tem. Muitas pessoas se arrependem do seu passado, das coisas erradas que fizeram lá atrás, e ficam se condenando, se culpando. Não, querido. Deus pode fazer uma nova história na sua vida a partir de hoje. Um novo começo pode acontecer na tua vida a partir de hoje. É só você crer na palavra do Senhor. E eu quero concluir dizendo que na semana da Páscoa, os judeus ortodoxos não consomem nada com fermento. Nada. Faz uma limpeza profunda nas suas casas. Retiram tudo que tem fermento na cultura judaica. Agora o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele refere a isso a dizer que os cristãos devem lançar fora o fermento velho, que simboliza o pecado. E Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Podem ler? Juntos lá, 1, 2, 3. Pronto. Jogue fora o fermento velho para que sejais uma nova massa. Jogue fora o velho fermento, tira da sua vida. E eu vou para o penúltimo slide que diz: queres verdadeiramente viver um novo tempo, um recomeço extraordinário na tua vida? Quer viver um novo tempo, algo novo para a sua vida, seja espiritual, seja físico, material, familiar? Lança fora o fermento velho. Limpa a tua casa. Tira tudo que é fermento da tua vida, porque esse fermento simboliza o pecado. O pecado é o fermento que atrapalha o teu crescimento, o teu desenvolvimento, o teu casamento, que atrapalha o teu crescimento espiritual, a tua renovação espiritual. É o pecado que gera o desânimo no coração do homem. É o pecado que afasta o homem de Deus, da luz, da verdade. É o pecado que lança o homem e a mulher para longe da igreja, para fora. É o pecado que traz essa angústia no coração do homem. E o que a Bíblia diz? Lança fora esse velho fermento, porque você é massa nova. Você é uma criatura nova. Você é um ser novo. Deus te salvou, te limpou, para você viver um tempo novo, uma vida nova. É isso que Deus quer. Fazendo isso, tu viverás o quê? A bênção de Deus sobre a sua vida. E eu te convido, queridos, nesse momento, para nós orarmos juntos. Vamos orar? Vamos orar? Nessa oração, ore ao Senhor, fala: Deus, eu quero uma renovação espiritual na minha vida. Nessa oração, fala: Senhor, eu quero priorizar o Senhor. Senhor, eu quero cuidar melhor da minha família. Eu quero ficar atento em relação ao trabalho, dinheiro. Senhor, eu quero algo, eu quero mais, eu quero ter novas experiências. Nessa oração, fala para Deus transformar a tua mente, o teu coração. Faz uma prova dele nesta noite. Fala: Senhor,
Se isso é verdade, me mostra. Se isso é verdade, eu quero. Ore